Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre ser dependente e ser independente. Principalmente quando nós falamos de trabalho em equipe, de trabalho, de viver em comunidade, de viver em sociedade. Cada vez mais a natureza nos ensina muito. E se nós formos olhar para o que está acontecendo em nossa volta, nós podemos aprender muito. Nós, como seres humanos, temos muito a aprender. E um belo exemplo eu trago as abelhas. As abelhas podem nos ensinar muito quando falamos sobre viver em sociedade. Quer ou não, as abelhas vivem em colmeia e lá dentro elas precisam saber o seu papel. Saber que uma atividade ou uma tomada de decisão errada de cada uma delas pode sim afetar toda a colmeia. E principalmente no momento desse que estamos vivendo, quando falamos em pandemia, quando falamos de prevenção e quando falamos de saúde, nós precisamos ter a consciência de que se eu não me cuidar, eu posso sim acabar afetando as pessoas na minha volta, ou em minha volta. Seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha comunidade ou na minha família. Existem três principais tipos de pessoas: as reativas, as dependentes e as independentes. E o que é ser reativo? Reativo são aquelas pessoas que, mesmo sabendo que existe o risco, que pode afetá-lo, que ele pode sofrer um acidente ou ficar doente, mesmo assim, ele acredita na sorte, ele continua tomando decisões erradas ou não se preocupando com as suas tomadas de decisões ou acreditando que nada vai acontecer com ele, porque ele é uma pessoa que se cuida, que com ele nunca e nada aconteceu, que ele tem uma boa saúde, que ele tem uma boa imunidade, enfim, são as pessoas reativas. E esse tipo de pessoa, ele só vai tomar uma ação quando algo acontecer, ou quando ele ficar doente, ou quando ele sofrer um acidente, ou ele ver alguém próximo sofrendo, ou acontecendo algo ruim, para assim ele acabar tomando uma ação. Quer um exemplo? Aquela pessoa que não se cuida, que nunca cuidou da saúde, que se alimenta mal, que não faz exercícios, que bebe exageradamente, que fuma. E aí um belo dia ele tem uma grande surpresa, ele tem um princípio de ataque cardíaco, e a partir dali o medo faz ele tomar uma ação. Então ele acaba sendo reativo, ele só toma uma ação quando ele tem um estímulo, e a partir daquele estímulo ele vai acabar então cuidando um pouco mais da sua saúde. O dependente é aquela pessoa que só faz as coisas com base em regras, com base em procedimento e com base em normas. Ele só toma uma ação, por exemplo, ele só não bebe antes de dirigir porque ele tem medo da multa. Ele só usa os equipamentos de segurança lá no seu trabalho porque ele tem medo que algum supervisor, ele tem medo de uma advertência. Agora, o que é um independente? É aquela pessoa que, independente do que está acontecendo, independente de normas, de regras ou procedimento, ele se cuida. Porque primeiro ele pensa nele e ele pensa nas pessoas que estão em sua volta. Porque ele sabe que a sua ação, a sua tomada de decisão errada pode sim comprometer as outras pessoas. O independente é isso, é a pessoa proativa que está aberto a mudanças, ele tem o pensamento, a cabeça aberta e ele não fica preso em regras do momento, ele sempre está aberto a novas situações, a se adaptar em novas situações. Agora, quando temos uma consciência independente e temos pessoas em nossa volta, com pensamento e atitudes independentes, nós criamos um corpo coletivo interdependente. Criamos um elo, pessoas que pensam igual, que pensam no coletivo. E aí nós temos o grande exemplo então da colmeia. É dessa forma que as abelhas vivem. Lá não tem uma rainha mandando, lá não tem procedimentos e regras, porque elas sabem exatamente o que precisa ser feito. E dessa forma elas trabalham, cada uma com o seu ofício, na sua atividade, da melhor forma possível, pensando em si e pensando no próximo, sabendo que uma atitude errada pode sim comprometer toda a colmeia. Vamos então pensar dessa forma, vamos ser independentes para que possamos ser interdependentes, pensando no coletivo. Desejo para você um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo vídeo.